Olá, olá, ouvintes do MetaCast, sejam bem-vindos para o 6º episódio do seu e do podcast favorito de todo mundo. Eu sou o Jaderson, sou licenciado em Física e a gente está aqui com 2 convidados especiais, além do nosso grande co-host Guilherme. E mais uma vez, sou eu aqui, Guilherme, e eu acredito nas minhas energias. Ah, vai, o cara tá vindo aí com umas coisas que não tem nada a ver. Corta. Nada a ver com o tema do episódio, o cara me dá uma dessa. Brincadeira. E além do nosso grande co-host Guilherme, nós temos aqui o Christian e a Aline. O Christian que já participou de um episódio aqui, vocês podem assistir lá, episódio 3, né? E a Aline que não participou, mas quase que participou de tabela naquele episódio lá depois. Se apresentem aí. Bom, então tô eu de novo, Christian, professor de matemática aqui da cidade de Birama, da grande cidade, filial do CEL, inúmeros habitantes, muita gente. Então eu acho que vai ter bastante coisa para contribuir no nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre educação matemática, sobre os desafios da educação. Eu sou a Aline, sou professora de matemática também, sou sommelier de coach quântico. Gosto de falar besteira pra coach pra ver a cara que eles fazem. Ah, tá. É isso que significa ser sommelier. Tu testa o coach pra ver o que ele... Isso, que nem o sommelier é o cara do vinho, não, mas eu testo o coach pra ver o que ele acha das besteiras, pra ver qual que é o nível que ele tá. Bom, então vamos começar, né? Como o Christian falou, a gente vai falar um pouco sobre ensino, sobre educação de matemática, as relações de sala de aula. Os dois são professores de matemática, são mestres em matemática, né? Em ensino de matemática. Poderiam ter falado isso para se apresentar, para dar um pouco mais de gabarito. Então, o primeiro ponto, né, que vai gerar a linha da nossa discussão aqui vai ser sobre os problemas que surgem para aprender e para ensinar matemática desde o início, né? Porque eu estava pesquisando aqui antes do podcast, porque sempre a gente escuta, né, aquelas pesquisas que de algum lugar surge uma pesquisa de que 79, 95% dos alunos não aprendem matemática. Existe uma série de pesquisas que dizem que a maior parte dos alunos não aprende matemática de maneira satisfatória. Então, a partir disso, a gente vai começar a tentar entender com 2 professores de matemática que dão aula no ensino fundamental, no ensino médio, que tem bastante conhecimento, né, para discutir com a gente poder entender, ou, né, tentar entender onde é que está o problema, quais são possíveis soluções, como é que a própria ciência, né, do ensino, da pesquisa em matemática pode contribuir com isso aí. Então, não sei se o Guilherme tem alguma coisa a falar, né, sobre isso para começar, e aí a gente já passa a palavra para os dois, né, a gente vai conversando aí, né. Não, é interessante porque em relação a esses dados, eu fui, digamos que parte da regra, não da exceção. Eu fui uma pessoa que sabia muito pouco sobre matemática, não sabia fazer matemática, não sabia entender essa linguagem, porque podemos dizer que a matemática é praticamente uma linguagem, né, universal, como costumam dizer. Eu não entendia noções básicas de matemática, por exemplo, a relação de notação científica e com o inteiro, ou, por exemplo, porcentagem que você pode representar por um número inteiro, esse tipo de coisas bem simples mesmo, que eu não conseguia fazer ligações. E isso, digamos que foi bem difícil no começo do curso, quando eu comecei a fazer física. E acho que era isso mesmo que eu teria pra falar. E se só pra fazer um pequeno merchan aqui antes de passar a palavra, né? Se você quer saber mais sobre a vida do Guilherme, temos o episódio 5 aí, né? Que tá aí falando sobre como é que ele foi parar no curso de física, e a gente deve falar mais sobre isso. Mas então, vamos pensar. Os alunos que hoje ocupam cursos de matemática, física, as partes mais de exata, mais voltado para a licenciatura, principalmente. Nem tanto engenharia, necessariamente. Vamos pegar mais a parte... Vamos pegar a parte acadêmica, pode ser também. Então, é difícil que tenha alunos que aprenderam matemática, física e química, ciências naturais como todo e matemática, de uma forma satisfatória no ensino público e conseguiram chegar na universidade e conseguiram... Eu estudei até aqui na escola, então daqui em diante eu vou estudando. É muito difícil isso acontecer. Eu acho que deve ser 1%, porque o resto, a reclamação que eles apresentam é que não tem aquele embasamento mínimo para conseguir chegar na faculdade e dali ir embora, né? Estudar e seguir o que está sendo colocado no currículo do ensino superior. A maioria tem muita dificuldade em coisas muito básicas e devia ter aprendido lá no 7º ano, 8º ano. Criam-se lacunas, né? Então, não é que tu aprende integralmente até o final do ensino médio e a partir do ensino médio tu vai aprender as coisas novas da faculdade. Quando tu chega na faculdade, tu descobre que tu não sabe as coisas. Aquela pira de tu não saber o que tu tá perdendo. Tu acha, porque eu também, eu estudei a vida toda em escola pública e eu sempre fui uma boa aluna em matemática, uma boa aluna, quando eu digo, tirava notas boas. Conseguia um desempenho satisfatório de acordo com aquilo que o meu professor passava e exigia. Quando eu entrei na faculdade de matemática, eu, não sabia nada de matemática. Descobri, não sei nada. Isso que os currículos atuais colocam pré-cálculo, colocam uma coisa de revisão. Agora imagina se o
curso, não sei se nas federais é assim, na UFSC ou sei lá, mas imagina só se não tivesse uma introdução, um pré-cálculo, um fundamento de matemática. É uma tendência bem moderna, bem atual. Não sei se já se espalhou para todas as universidades. Tem lugar que é cálculo 1 direto. Já pensou, então, o aluno chegar e ter que dali em diante dar conta e ao mesmo tempo que ele tem que revisar tudo que ele não aprendeu na escola pública? Isso é impossível, não tem como. Não é à toa que a evasão é tão grande e que pouquíssimos alunos acabam entrando para esses cursos. Eu acho interessante a gente nortear um pouquinho, tipo, o que é a matemática, né? A matemática é uma ciência e também é uma linguagem. E o que a gente percebe é que a gente vê muito conteúdo nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, e às vezes tem pouco foco no básico. Por isso que a gente também consegue perceber que os alunos acabam decorando muita coisa, mas não sabem para que serve. E ao mesmo tempo que o aluno tenta decorar um monte, o professor também fica preocupado que eu não vou dar conta do conteúdo, então eu vou fazer bem ligeiro para chegar no fim do ano e conseguir pelo menos chegar até tal assunto. Nosso currículo é muito extenso. É a minha opinião daí no caso. A gente tem um currículo gigantesco, 200 dias letivos, sendo que pouquíssimos são os que a gente tem em contato com o aluno. No ensino médio menos ainda, são 3 aulas por semana e é muita coisa. Então, até aquele aluno que gosta de matemática, é esforçadíssimo e sempre foi bem, ele também tem dificuldade de aprender tudo. Agora, quem dirá aquele aluno que tem dificuldade ou passa por problema de familiar, não tem como ele ter sucesso na escola. Então, mas eu penso que a gente, não é que a gente passa pouco tempo na escola em si, mas é que esse tempo ele não está sendo bem administrado. Então, eu acho que a gente tem problemas, como tu colocou, né? Problemas tanto de aprendizagem quanto de ensinagem. Aí a gente entra na questão dos cursos de professores que às vezes não estudam e não colocam em prática as teorias de ensino da matemática, as metodologias de ensino da matemática. Não se atualiza. E os professores acabam chegando muito crus na sala de aula e optam por ensinar da forma como eles foram ensinados. E isso também vai gerar problemas de aprendizagem, porque querendo ou não, os alunos eles já vêm com uma bagagem. A gente dá aula no ensino fundamental 1 e o Christian no ensino médio, mas a gente tem que considerar que nós temos de 1º a 5º ano, são pedagogas que dão aula de matemática, e a gente tem que considerar o quanto que elas sabem de matemática e o que elas podem contribuir ou não, né, para esses problemas de aprendizagem. E nós também, porque nós podemos criar obstáculos nos nossos alunos. E isso acontece muito, né? A forma como a gente ensina, a forma como a gente direciona a sala de aula pode trazer obstáculos de aprendizagem para eles. Então, é muito importante que a gente estude as teorias de ensino e aprendizagem, qualquer teoria de ensino e aprendizagem, né, que a gente estuda aprendizagem significativa, a gente deve estudar um pouquinho de Vygotsky, um pouquinho de Piaget, estudar como as pessoas aprendem e também estudar metodologias específicas do ensino da matemática, para a gente conseguir aplicar isso na sala de aula. Quando a gente sai muito cru, né, do curso superior e vai para a sala de aula, como a gente opta por, às vezes, ensinar da maneira como nós fomos ensinados, que a gente considera que foi eficaz, a gente acaba reproduzindo demais padrões já muito antigos que da educação, como é que chama? Tradicional? Aulas mais tradicionais, o professor como foco da sala de aula e não o aluno como foco da sala de aula. Professor transmissor de conhecimento, né? Que só passa para frente e não... E daí a gente toma isso como... Agora, olhando nós, professores de matemática, que gostamos de matemática e na escola também a gente gostava de matemática, se interessava e tudo mais. A gente diz que, pra gente funcionou esse método. Sim, funcionou, a gente gostava, mas a porcentagem de aluno que gosta de matemática é minúscula, são pouquíssimos. Que tem interesse do nada, assim, tipo, nasceu, foi pra escola, tem interesse em matemática, né? Entendo. Sim, porque também não é uma regra que, o professor é ruim, ou o professor não sei o quê, o aluno não vai gostar de matemática. Às vezes acontece também, o professor é ruim, o professor não explica direito, ou é muito teórico, ou sei lá, tem os milhões de defeitos, mas mesmo assim o aluno, por algum motivo, ele tem um interesse que já vem com ele de matemática, né? Então, também não dá para dizer que certeza que não vai ter ninguém ali que vai gostar de matemática se o professor é ruim. Acontece, mas a gente pensa que, é uma escola pública, atende tudo quanto é tipo de público, então tem 30, às vezes quase, eu já tenho, esse ano tive quase 40 alunos numa sala, então não dá pra gente dar uma aula para só uma pessoa ali que já veio gostando de matemática.
matemática, eu tenho que vir dar uma aula para trazer aqueles que não gostam de matemática, convencer o quão legal é matemática, para eles também pelo menos se interessar um pouquinho, ou ter uma noção básica e usar aquilo para a vida, porque se eu só contar com aquele aluno que gosta de matemática, sei lá, na minha visão, eu penso que não faz muito nem sentido eu dar aula, porque se o aluno já gosta, ele vai sozinho atrás. A gente não faz diferença na vida daquele aluno que não tem dificuldade, a gente vai fazer diferença na vida daquele aluno que encontra dificuldades, sejam elas de aprendizagem, sejam elas de interesse também. Eu estava pensando aqui, essa aversão à matemática, né, porque na escola os professores de matemática, eles podem ser muito gente boa, mas a tua matéria, professora, os alunos falam, Escuta bastante professora, tu é muito legal, mas, poxa, tinha que dar aula de matemática. Então, assim, eu comecei a pensar de onde que eu comecei a gostar. Porque a gente, acho que se conhecer, né? Por que eu gostei de matemática e por que tanta gente, às vezes, não gosta. E não foi do nada. Eu não tenho uma aptidão natural para matemática. Eu não sou nenhum gênio da matemática nisso. Eu apanhei muito na faculdade, tive que estudar bastante para conseguir passar. Mesmo assim, eu continuei gostando. E eu fui pensar de onde que veio isso. E eu percebi que um fator muito importante na minha vida foi que os meus familiares não demonizavam a matemática. Então, as pessoas que estavam ao meu redor durante o meu crescimento nunca demonizaram a matemática, nunca disseram, isso aí é muito difícil. Nossa, eu nunca fui boa em matemática. Meu pai, o que ele fala... Tu tá ferrado quando for aprender isso. Isso é realmente... Sério, e-mail, agora tu vai ver o que é sofrer, né? Vai começar a escrever com caneta. Tu vai trocar número por letra. Quando botaram aquelas letras no meio, né? E a única fala do meu pai, por exemplo, é o cara que... Ele fala que ele nunca aprendeu frações. E essa é a idade dele. Mas eu vivi rodeada de... Meu pai fazia cálculo mental, faz cálculo mental, e ele dizia, não, tu tem que saber, porque quem sabe matemática é o cara que se dá bem na vida. Tu tem que saber, e assim, sem entrar no conceito do que é se dar bem na vida. Mas tu tem que saber, porque isso tem que ser prático, é um conhecimento pra tua vida, é um negócio que tu vai conseguir resolver situações rápido, antes que as outras pessoas, então por isso que tu tem que saber. O meu pai é agricultor, então, ele plantava batata, e o meu irmão ajudando, ele dizia, olha, tem 10 canteiros aqui, isso nós 9 anos, né, 7, sei lá, tem 10 canteiros, conta quantos pés cada canteiro, num canteiro, e vê quantos pés a gente plantou, e ele fazia a gente calcular troco de cabeça, não deixava usar calculadora, enfim. Isso é literalmente um problema de matemática ao vivo, aos 9 anos, na prática. Então, eu quero plantar 45 pés de abacate em 8 metros quadrados. Modelagem matemática. Meu pai era professor e nem sabia. Pois é. Era aquele cara que ia comprar 45 laranjas. Ano que vem, vamos chamar o seu Demar para cima da matemática lá do IFC. A matemática do cotidiano, né? Eu estou trabalhando agora, além de trabalhar de 6º a 9º ano como professora de matemática, estou trabalhando também com professoras de ensino fundamental 1, com pedagogas, trabalhando metodologia de ensino da matemática. É muito importante, eu acho muito legal isso, porque eu estou aprendendo muita coisa sobre o que elas sabem, eu estou vendo a maneira como elas enxergam a matemática e por que os alunos do 6º ano às vezes vêm com defasagem, o que acontece nesse processo para eles chegarem no 6º ano e às vezes ter dificuldades absurdas. Então, o que eu percebo, primeiro ponto, elas têm uma formação extremamente deficitária. E isso... As professoras. A formação é extremamente deficitária e isso não importa se é um curso superior presencial, um curso superior à distância, eu percebo mais ou menos o mesmo nível. O que a gente vê é que tem algumas professoras que têm, e professores, né, que têm já um raciocínio lógico mais bem desenvolvido, outros não, e que existe um medo muito grande. E esse medo, ele é passado para os alunos. Os alunos sentem. Quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente está inseguro, a gente passa isso para os nossos alunos. O segundo ponto... Eu fico um pouco decepcionada e eu não gosto de falar mal da minha classe, não é isso que eu quero dizer aqui, né? Existem N motivos para isso acontecer, mas é a falta de formação continuada, porque além da formação inicial deficitária, a falta de formação continuada acaba deixando o professor estagnado. Então, o professor se contenta com aquilo que ele viu no curso superior ou na especialização e acaba deixando ele estagnado e acredita que aquilo tá bom e é isso e bola para frente. Só que, ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo resolver, né? A gente cria alguns problemas e acaba não conseguindo refletir e resolver. Outra coisa que eu vejo é a falta de busca do próprio professor, que pode acontecer por diversos motivos.
Pode acontecer porque tem uma carga horária de trabalho muito grande, porque, querendo ou não, o nosso salário é baixo. Aqui na nossa prefeitura, especialmente, prefeitura de Ibirama, o salário é mais baixo que o da região. Outros municípios aqui pagam mais, o estado paga mais. Então, o professor acaba precisando trabalhar mais para conseguir sustentar a sua família. A gente trabalha 34 aulas durante a semana e outras redes aqui da região trabalham 32, então nós temos 2 aulas a mais em sala de aula, que também faz com que a gente tenha menos tempo para pesquisar. E essa falta de pesquisar faz também com que o professor planeje a sua aula muito a toque de caixa. Então, ele não vai fazer um planejamento muito aprofundado e vai optar por coisas mais simples. O que é mais fácil para a gente? Vamos ser bem simples aqui. O que é mais fácil para a gente? É muito mais fácil a gente ir lá no quadro, escrever, passar a matéria no quadro, explicar quem pegou e quem não pegou. Fazer como já fazem. Exatamente. Então, essa falta de tentar mudar, de tentar se renovar, seja por diversos motivos, né? Essa falta prejudica o desempenho dos alunos em sala de aula. E outra coisa que eu vejo é que essas professoras que eu atendo, principalmente, elas não me escutem agora. Essas profs, elas têm dificuldade de resolver problema, porque elas têm pouco conhecimento de matemática, e que foi por causa da graduação mesmo. A graduação tem 1 ou 2 disciplinas de matemática, e é insuficiente, porque um curso de 4 anos é extremamente insuficiente. Elas não têm conhecimento das metodologias de ensino da matemática, então isso precisa ser dado na formação continuada. E durante essas formações, que é o que eu estou fazendo, né? Estou trabalhando com formação continuada com elas, eu vejo que, assim, elas focam muito nas 4 operações, mas elas não sabem o que é álgebra, elas não sabem como relacionar as duas coisas, elas não percebem que isso não é culpa delas de maneira nenhuma, tá? Mas não percebendo, ou tem dificuldade de perceber que a matemática é a ciência dos padrões, então a gente precisa identificar os padrões das coisas, que é muito mais importante do que decorar, e às vezes o foco é muito grande em decorar. E daí o que acontece? O aluno lá no 6º ano vai pegar daí os professores de cada área, e não mais um professor, um pedagogo. Sim. A gente está passando um problema, tem uma caixa, não sei o que, e cabe tanto, bababá, e área isso aqui e tal. Como é que faz? Aí o aluno pergunta, isso é de fazer mais, menos, vezes ou dividido? Aí, o cara tem que saber como usar cada operação, mas é que não foi o foco na hora de ensinar, explicar quais situações que vão levar o aluno a usar uma multiplicação, uma divisão, uma soma, uma subtração. Aí o aluno fica naquela de, isso aqui é de mais ou de menos. É triste, cara. É triste porque daí no teu currículo tem lá que tu tem que passar estatística, probabilidade, medidas, e daí álgebra, e daí tu tá com uma situação dessa que tu não sabe nem como o que fazer. Acaba acontecendo de tu passar para o próximo conteúdo sem a maior parte do pessoal ter conseguido satisfatoriamente entender o anterior. Isso, porque assim, os alunos às vezes passam 5 anos nesse processo, né? De 1º ano a 5º ano, eles passam nesse processo de principalmente as 4 operações e dessa questão de não resolver problemas, de aula, a maioria das vezes expositiva. Então não ocorre investigação e não ocorre foco em identificar os padrões das situações matemáticas. E daí eles chegam no 6º ano com essa cultura, porque eu acho que quase que forma uma cultura. Além disso, os professores, e isso é um problema geral, a gente está em 2020 e ainda é preciso dizer que o método tradicional de ensino, que seria uma forma mais diretiva, né, o professor como centro, entre aspas, do conhecimento, e que ele passa o conhecimento para os alunos, que os alunos não podem criar sozinhos, eles não podem estar livres, a gente ainda precisa discutir isso, ainda precisa trazer isso. Isso, acho que dentro da educação é quase como a gente está discutindo, assim, por que vacina é importante. Entendi. Então, assim, a gente não está numa ditadura, a gente não precisa ter esse controle absoluto sobre as turmas, sobre os alunos, a gente não precisa ser o centro da sala de aula. Essa não é a intenção. Até teve o Frenet, né, que é um cara lá de 1920 e pouco, e ele fala, o professor, quanto menos ele falar, melhor na sala de aula, porque quer dizer que os alunos estão falando, e se eles estão falando, eles estão fazendo perguntas, eles estão criando hipóteses, então eles estão se envolvendo. Agora, se eu estou falando o tempo todo, não quer dizer que meu aluno está ouvindo.
Aí pensa só, cara, é verão, a gente tá, digamos, novembro, aí tu tá numa sala do 7º ano, numa sexta-feira à tarde, e eles acabaram de vir de educação física. Clássica. 2 últimas aulas de matemática com eles. O ar-condicionado tá quebrado. E naquele mesmo dia, o Vitinho deu um soco na cara do Juquinha. E daí esse é o papo. Essa é a conversa deles e, cara, não tem como dar aula nesse dia, não tem. Mas enfim, isso é quase que regra. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer no dia e que eles vão querer falar sobre aquilo e a aula vai ser o menos interessante possível. Aí tu chega na aula, puxa o teu caderno e começa a passar coisa no quadro. E só o nome do assunto já parece ser chato. Sei lá, operações com polinômios. Logaritmos. Logaritmo parece coisa do satanás, né? Aí já é outra coisa, parece... Cara, aí tu pensa, cara, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem como. Não é que tu pensa, é que tu já aconteceu várias vezes, já não deu certo. Mas eu quero sugerir com isso, não é que, então nesse dia que aconteceu isso e os alunos não estão querendo prestar atenção, eu simplesmente não dou aula, não. Eu quero dizer, é o seguinte, te planeja para não dar essa aula chata pra caramba, porque até se eu fosse aluno, eu ia achar essa aula muito chata. Eu queria conversar, é muito mais legal. Imagina, cara, vou ficar ali 1h30 só escutando o professor falar de uma coisa que é chata. Esperando a aula acabar, vai. Doido pra esperar das 5 da tarde pra eu ir pra casa jogar videogame, eu sei lá o que eu vou fazer. Então, óbvio que não vai dar certo. Então, o professor ele tem que planejar uma aula que tenha alguns momentos de teórico, mas não precisa ser 1h30 direto, né? Tem que ser uma coisa teórica em alguns momentos, tem que ser uma coisa mais prática em outros momentos, tem que ter um pouco de conversa também, porque, são crianças, né? Então, faz uma brincadeirinha, uma piadinha, alguma coisa. Até mesmo eu faço isso de vez em quando e funciona legal. Eu tô explicando, então uma coisa que demora, no máximo 5 minutos de atenção total, assim, dos alunos que têm que ficar bem quietinhos. 5 minutos dá. Funciona. Depois de 5 minutos, joga uma coisinha no quadro ali para eles copiar, só para ter no caderno um tópico, alguma coisa para eles depois lembrarem. E que daí, naquele 1 minuto, 2 minutos que eles estão copiando, pode conversar um pouquinho, conversa ali com o coleguinha e tal. Cara, não vai virar zona aquilo, não vira zona. Só esse tempinho já dá para o aluno descarregar um pouco daquela energia que ele acumulou nos 5 minutos. E depois tu consegue voltar a tratar de alguma coisa mais teórica. Essas aí são manhas de professor que vai pegando jeito já de alguns anos de sala de aula, mas principalmente o que mais mudou na qualidade de minhas aulas dos últimos anos foi eu trazer bastante recurso visual, bastante coisa para eles pegar na mão, para eles testar, para manipular. Isso aí é uma coisa que funciona muito legal. Então, sei lá, tá trabalhando geometria. Leva eles lá pro pátio para medir alguma coisa, para construir, para botar a mão na massa mesmo. Faz os grupos, dá uma atividade para cada um fazer, que é dentro do tema, óbvio, né? E, cara, isso aí funciona que é uma beleza. Tu não precisa nem ficar cuidando para eles não se matar na sala. Tu pode ir lá pegar uma aguinha para tomar, pode, sei lá, ir lá na sala dos professores buscar um maço de folha, sei lá o que tu precisa. E eles ficam lá comportadinhos. A gente tinha a ideia, quando eu comecei a dar aula, 1 segundo não olhando para eles vão se matar, vão se quebrar, vão pendurar no ventilador, vão estrangular um outro aluno. Ou vão incomodar a aula do outro professor do lado. Mas usando essas técnicas aí que a gente vai pegando com o tempo, você acaba conseguindo ter mais também controle da sala de aula, né? E sempre usando essas ideias para trazer mais interação para os alunos, para aprender matemática de um jeito muito mais divertido e não aquela coisa chata, teórica, 1h30 só escutando o cara falar. Acho que é bem importante a gente dizer que eu não concordo com tudo que o Christian disse, que eu tava com vontade de voar. Mas no quê? Então... É importante debater. Claro. Eu não acho que seja interessante a gente usar a palavra deve como professor, né? Não deve, porque existem várias maneiras da gente seguir em sala de aula, várias metodologias, e é muito importante a gente, para não acontecer essas coisas que o Christian falou, né, de o aluno não ter foco na sala, o aluno, às vezes, o estudante acabar não se comportando, né, andar de um lado para o outro, não respeitar a presença do professor, é muito importante, primeiro, a gente ter domínio do conteúdo matemático, então a gente está bem formado, e a gente conhecer muito bem as metodologias de ensino, então a gente, para poder promover, né? E ter uma abertura e uma conversa, um diálogo com os alunos, de forma que eles consigam, que eles respeitem a nossa presença e nos respeitem como profissional. Acho que é muito importante a gente criar essa imagem e que o aluno olhe para nós como referência no ensino da matemática e
saber que não há motivo para eles nos desrespeitarem, até porque a gente também trabalha, também respeita eles em todos os momentos. É uma bem coisa importante. que eu acho interessante, eu passei a adotar nas minhas aulas. No comecinho eu tinha um pouco de receio de falar, eu sou formado em matemática, fiz especialização não sei o quê, mestrado não sei o quê, participei de evento ali, lá. Eu ficava achando mesmo, achar que eu sou um babaca, que eu tô me achando e tal. Mas a partir do momento que eu passei a compartilhar minha trajetória acadêmica, os alunos começam a ver como uma coisa, que nem a Aline falou, esse cara que tá dando aula pra gente, ele sabe mesmo, ele não é qualquer um aí que caiu aí e tá dando aula pra gente. O cara é professor de matemática, ele sabe o que tá fazendo. Então, a hora que o cara abre a boca pra falar, ele fala coisa que a gente tem que escutar, porque o cara é entendido no negócio. Cria confiança no professor, né? Isso. E isso auxilia muito a gente quebrar com a cultura escolar que a gente tem hoje nas escolas públicas, de que os professores estão ali só para tapar buraco e que os alunos estão na escola só porque são obrigados. A gente precisa criar um ambiente, e ali, agora eu uso a gente deve, porque eu acredito que sim, a escola é local para isso e a gente deve criar um local de aprendizagem, porque a escola é para isso. Então, para a gente criar isso, a gente precisa conseguir fazer com que os estudantes explorem suas próprias ideias, criem hipóteses para resolver problemas. Então, a gente precisa oportunizar muito mais do que explicar conteúdo. Sem cara, porque para mim, assim, na escola foi explicado o conteúdo a vida inteira e eu cheguei na faculdade e não sabia muita coisa. Agora, eu tenho dificuldade de resolver problemas. Sempre tive dificuldade de resolver problemas, porque eu não tive contato com eles. E hoje o que a gente precisa no mercado de trabalho, na nossa vida, é resolver problemas. Então, ser oportunizado na escola para a gente testar hipóteses, para o aluno, né, conseguir testar hipóteses, para o aluno criar estratégias de resolução de problemas variados, explorar, pesquisar conteúdos por conta própria, dar essa liberdade. Eu acho que é muito mais importante do que a gente restringir o conhecimento ao professor. Porque daí, o que acontece quando eles vão para o ensino médio, quando eles vão para o curso superior, é o mesmo, eles vão chegar da mesma forma que os alunos chegam no 6º ano para mim. Eles vão chegar lá no 6º ano e eles vão dizer, quando a gente diz para eles assim, agora vamos pesquisar isso, vamos pesquisar aquilo, eles vão fazer aquilo que o Christian falou, eles vão perguntar, tá, prof, mas é de mais ou de menos? Eles vão achar que eu, professor, é que tenho que dar a resposta. E eles vão resolver, mas não, ou vão tentar resolver qualquer exercício, um problema, existe diferença, né, entre exercício e problema. Eles vão tentar resolver um problema ou um exercício e vão parar por aí, eles não vão testar para ver se aquilo faz sentido, porque eles sabem que em algum momento o professor vai lá e vai corrigir, e daí é só mais um dia e a vida vai passando. Uma experiência que eu fiz, que eu quero fazer de novo, esse ano não deu para fazer por causa, né, porque eu fui falar que tem uma pandemia por aí, né, então... Diz que tem, mas acho que isso é conspiração. Mas uma coisa que eu fiz em um ano, e no outro ano fiz de novo, e eu ainda queria fazer isso de uma forma de aplicar em todos os bimestres, com todas as turmas. Principalmente com aquelas que são minhas turmas no 7º, depois eu pego no 8º, no 9º, né? Que é montar... O que a gente teve no curso de física, no laboratório de física, os relatórios, só que, claro, adaptado para o ensino fundamental. Mas pedi para eles analisar algum evento, alguma coisa que tenha ali a ver com aquele assunto que a gente está trabalhando e escrever sobre esse tema. Então eu fiz uma vez, deixa eu lembrar o que era. Era a determinação de altura de forma indireta. Então, determinar a altura das coisas, medindo aquela história de medir o comprimento da sombra, aí olhar o ângulo, né, e daí determinar com isso a altura de tal objeto. No 9º ano, se não me engano. No 9º ano. Aí eu pedi para eles, vocês vão escrever um relatório, tem que ter... Coloquei lá os itens que tem que ter no relatório, mostrei o modelo de como é que tem que ser e tudo mais, eu levei a sala de informática, eu pedi que tem que ser digitado, não quero nada escrito, quero digitado, porque a faculdade é basicamente isso, tudo digitado. Então... Aí eu pedi que eles determinassem a altura de alguma coisa, podia ser um poste, uma casa, sei lá, uma árvore. Feito e dito. Daí eles começaram a fazer o trabalho. E eu fiquei supervisionando, eu pedi alguns prazos. Até tal dia eu quero tal coisa pronta, até tal dia eu quero essa outra parte pronta. E assim foi indo, para não ficar tudo acumulado. E é legal porque no começo os alunos eles não conseguem muito bem escrever, eles não sabem como escrever, não têm autonomia, eles não sabem como começar. Eles nunca escreveram matemática no sentido de escrever aquela situação, explicar, tem isso e aquilo. E aos poucos foi
foi desenvolver esse lado de escrita deles. Eu achei muito bacana. Porque primeiro eles acham que matemática é só fazer conta. Mas escrever, ler, interpretar é muito, mas muito importante também. Tanto quanto, muitas vezes. Então é uma experiência que eu quero fazer mais vezes e com mais assuntos e com mais turmas. Porque eu achei bem válido. Vai nessa questão que a Aline falou de resolver problema. Ajuda bastante. E o aluno não ficar com aquela ideia de que matemática é fazer continha e mais ou menos vezes e acabou. E existe vários estudos e vários artigos sobre as representações da matemática, de como elas são importantes. Então, a gente tem a representação escrita, a gente tem a representação na forma de cálculos, a gente pode ter uma representação gráfica. Existem várias formas de representar a mesma situação e a gente precisa explorar isso no ensino fundamental, ensino médio, enfim. E agora a gente pode parar para pensar, quais foram os momentos que a gente teve para representar situações matemáticas de todas essas formas? Eu não lembro. Eu não precisava representar a situação matemática escrita, através de um texto. E isso é um problema, existem autores, agora eu não vou saber citar o nome, tá? Mas existem pesquisas, não? Pesquisadores falam que a ciência diz que... Pesquisadores falaram que... É isso. Não, mas existe sim, até depois eu posso procurar, né? Depois. Não, procure e manda o link que a gente deixa na descrição. Hein? Isso aí. E que falam da necessidade de escrever para poder refletir, para você conseguir, na hora da avaliação, conseguir perceber o que o aluno entendeu do assunto que você está trabalhando. Então, conforme o aluno que sabe escrever, que consegue explicar o que ele está pensando, ele vai ter um aprendizado muito mais profundo. Claro, o aprendizado a gente não consegue medir, né? Mas ele vai ter um aprendizado, vai adquirir um conhecimento muito mais enraizado, muito mais profundo do que aquele cara que não consegue explicar o que ele pensou. Porque quando você resolve um problema e você fala pro você quer que o aluno resolva o problema. O aluno foi lá, fez um cálculo, deu um número e ele botou lá, a resposta é 3. Beleza. E a gente pede, como você chegou nisso? E por que você fez esses cálculos que você fez? Para ele relatar isso, né? Não só mostrar os cálculos, mas explicar o pensamento dele. Porque o importante é explicar o pensamento. Isso é algo que, na verdade, só vai se aprender, se tu não foi ensinado antes, é claro, só vai aprender no final da graduação e olha lá, assim, coisa que eu agora tô vendo que não, quando eu tenho que resolver um problema, sei lá, qualquer coisa da física, mas eletro, física, estatística, não dá pra simplesmente sair fazendo os cálculos aqui, vou chegar no final. Eu vou me bater em algum lugar, então tem que saber explicar realmente. E a gente tem que entender por que a gente tá fazendo aquele cálculo. Isso que eu percebo que falta tanto nos anos finais, quanto na maioria dos momentos, dos alunos que a gente pega. Porque às vezes, assim, eu entrei faz 2 anos na escola que eu tô agora, então eu peguei alunos do 8º ano que no ano anterior não eram meus, então tive que acostumar eles a entender qual que era a minha forma de trabalhar. Então, que a forma era, né? Só um número não responde nada para mim. Não tá dizendo, não é que eles têm que responder para mim, mas a resposta tem que ser satisfatória ao problema que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa criar hipóteses, vamos discutir, vamos debater, precisa pensar antes de sair fazendo conta torta e à direito. Então, eu tive que fazer uma educação, uma reeducação, né, da cultura da sala de aula, da aula de matemática, para os alunos compreenderem que a matemática não é só continha. E como é bacana quando o professor ele tem essa busca contínua por conhecimento e está sempre antenado, está por dentro das notícias, o que está acontecendo. Porque, por exemplo, quando teve aquele primeiro lançamento do Falcon Heavy pela SpaceX, acho que foi em 2018, aí eu lembro que eu fiquei muito de cara que o foguete subia, tem toda aquela história que ele sobe, depois ele volta e estaciona. Esse aí, sim. Pousa bem bonitinho de volta o propulsor, né? Booster. Fiquei muito de cara. Aí eu fui pesquisar, fui ler e tudo mais, eu pensei, cara, eu vou usar isso aqui nas minhas aulas. Então o assunto estava quente ainda, por mais que não chega na grande mídia, ou se chega, a galera não dá muita atenção. Mas eu, na hora de eu preparar a aula, eu selecionei bastante imagens bem legais, eu editei e coloquei um negócio bacana. Os alunos ficaram de cara. Meu Deus do céu. Todo mundo ficou olhando e tal. O foguete
Pousou de volta, cara, que é isso? Bababá. E aquela comoção da galera, todo mundo ficou muito, muito de cara. E aí ficou muito mais fácil trabalhar o assunto, que na época era notação científica, e geralmente é um assunto que a galera não entende muito por quê, o significado, e por que eu estou estudando isso daí, o que vai mudar, o que não vai mudar. E aí eu consegui cativar eles, para eles prestarem atenção na aula. Usei um tema que estava na mídia, que é interessante e que era recente, e que, cara, naquele conteúdo, naquela semana mesmo, não lembro quanto tempo que durou aquela minha sequência didática, foi uma beleza, porque era pergunta atrás de pergunta, professor, e tal coisa, e isso, e aquilo, e tal, blá, blá, blá. E... Claro, tem muita pergunta que não tem a ver exatamente com o conteúdo de matemática. Mas o conteúdo de matemática, ele tá tão misturado aí no meio... Que tu não consegue mais dizer, não, essa pergunta é em relação à matemática, essa não é. É tudo misturado, então... Na vida, tu não vai, poder soar, não, agora eu vou usar a matemática porque esse problema é de matemática. Tu não separa, né? Isso é um problema da escola. A grade escolar. Na encaixota. Pois é. A gente separa demais. Existe documentos que colocam, é interessante nós trabalharmos de forma interdisciplinar. Nós, eu e o Christian, temos uma especialização em interdisciplinaridade, mas o que a gente observa na escola, não só a questão das disciplinas em si, mas dentro do conteúdo matemático mesmo, é tudo muito engessado. Eu acho que a física também tem um pouco disso, né? É tudo muito engessado. Isso é Agora química. nós vamos trabalhar mecânica. Isso Agora eu não nós vou vamos... trabalhar. Isso. Isso pergunta de química. E as coisas não são assim, a vida não é assim, então a gente precisa, na sala de aula, né, a gente precisa levar um pouco mais dessa mistura, de onde que veio e por que a gente ensina, por que a gente tem que aprender isso e de tal forma, onde que a gente vai usar e quais são os conteúdos que se relacionam para a gente poder cativar. A gente não demoniza a aula teórica, ela precisa acontecer. Mas o que a gente critica é que a aula seja 100% teórica. Em todo tempo, toda hora, e tem que forçar os alunos, não, tem que prestar atenção, fica quieto, cala a boca que eu quero explicar. Aquela ideia bem, bem antiga. Não tão antiga, né? Porque ainda existe professor que age assim, mas digo, entendi. A ideia da receita é antiga. Certo. Complicado, cara. E esse é o problema de a gente ter professores que têm uma formação deficitária e que não consideram a parte pedagógica tão importante quanto a parte teórica da matemática. Pessoas que fazem juízo de valor e que colocam, né, o conhecimento matemático lá em cima e a parte pedagógica. A gente sabe que quando a gente vai fazer o curso de licenciatura, vem as matérias pedagógicas do primeiro, segundo semestre, e daí tem sempre alguém que fala assim, mas eu vim aqui para estudar matemática. E o cara tá fazendo a licenciatura, né? Acontece do cara ir para a sala de aula, porque é lá onde ele vai cair, né? Ele vai cair na sala de aula e daí ele não sabe muito da parte pedagógica. E aí ele vai ter que aprender. A gente tem um problema, porque todos aqui concordamos que demonizar a matemática ou qualquer outra área do conhecimento é ruim. Mas a gente tem o outro lado também, outra ponta, que é endeusar a matemática. Nossa, porque a matemática é inalcançável, eu nunca vou conseguir aprender. Também é um ponto que eu vejo que eu tive relatos de pessoas, principalmente lá não querendo citar nomes, mas de uma universidade federal muito famosa, que disseram que os professores de lá... Não criticando as universidades federais, né? Isso, uma universidade federal, enfim. Que eles, digamos que tratavam a matéria deles, a física, ou enfim, o cálculo, como, nossa, algo assim, extremamente rigoroso e que... Só se você for muito bom. Só os dotados, conseguiriam entender o tamanha grandiosidade de conteúdo, digamos assim. E isso puxa pra baixo, não puxa... Isso. Não ajuda. Vai desde o pai da Aline lá que dizia que tem que aprender a matemática. Isso que eu comentava antes também, é verdade, isso. Porque esse endeusamento do negócio. tipo, tem um equilíbrio entre tu dizer que é importante, né? Tipo, tem que estudar porque é importante, e para não dizer que é impossível, você não pode estudar, porque você nunca vai conseguir. E aquele dizer que é tão importante que você nunca vai conseguir também, porque realmente. Então, na sala de aula, acho que o nosso papel não é buscar só os talentos. Né? Sim, porque como a gente falou antes, os talentos não precisam de professores, não precisam da gente. Não interessa quem vai ser o professor deles. No momento que tu busca o talento, tu tá meio que mais preocupado em se mostrar como o cara que fez com que aquele talento fosse né, ou mostrar que a tua disciplina é muito difícil, né? Aí só aquele aluno extremamente talentoso passou, do que, tipo, no fim, exercer a tua função, que é ensinar a matemática para o maior número de pessoas possível. Ou qualquer disciplina.
Quando o cara coloca, né? Mas comigo só passa 3 por ano. É um fracasso do professor. Na verdade, o professor, ele não... Ele é o fracassado. Ele se bota num pedestal, porque, tipo, olha só passou 3, mas quando, na verdade, o problema não é exatamente do aluno, né? Isso. Ou não só do aluno, né? Pode ser, tá? Pode ter o caso do aluno, mas... Sim, a gente vai ter um caso, mas vamos colocar numa turma de 30 alunos, né? A gente vai ter casos, alunos que não se esforçam, que não, independente do que a gente fizer, porque já como David Ausubel coloca na teoria da aprendizagem significativa, é preciso ter interesse para aprender sem interesse. A gente não consegue alcançar o aluno. Se o aluno não tiver interesse, a gente não vai conseguir alcançar ele. Vai ter aquele aluno que está totalmente desinteressado? Vai. Mas a gente não pode tomar ele como regra, assim como a gente também não vai tomar aquele aluno que está todo interessado sempre, o tempo todo, como regra. E a gente precisa estar sempre buscando aquele meio termo e, claro, sempre tentando trazer aquele aluno desinteressado, mas buscando esse pessoal que está pelo meio ali, meio perdido. E isso é importante. Sabe o que eu acho que surge nesse caso, quando tu fala, vou ficar no meio termo, o professor, que é aquele cara que se acha o bonzão, que acha que o aluno só tem que ser o aluno bom, ele acha que no momento em que ele tá selecionando o aluno bom, ele tá fugindo da mediocridade, né? Tipo, não vou colocar minha régua na média. Só que o problema é que, tudo bem, tu pode até não estar indo pro lado da mediocridade, só que tu não tá contribuindo para que a mediocridade aumente um pouquinho, né? Se for para pensar. O que é o médio? A média? A média é a maior... matemática, né? Você sabe o que é uma média. Não, a média é a média. É a média. Se tira a média, é a média. Daí, né? Beleza. Mas, tipo, se tu só busca o cara que tá acima da média, tu tá deixando a média onde ela tá. Agora, se tu busca levantar, ou busca olhar para quem tá na média, tu tá buscando levantar essa média e fazer com que mais pessoas cheguem perto do que aquele cara que é a excelência. Vai estar contribuindo com a desigualdade, né? Tu, na verdade, contribui para manter o que tá acontecendo, que já existe, né? Cara, esse é um desafio também pra gente na sala de aula, vamos pegar 30 alunos. E geralmente são, sei lá, na minha experiência, vou botar uns 5, 6 que são bons em matemática, os bichos se viram, não precisa nem explicar que eles já estão lá fazendo, isso é uma festa para eles fazer as atividades matemáticas. Aí tem aqueles 5, 6 que não conseguem de jeito nenhum, que não vai, não sai, não consegue, eles tentam, não conseguem, e aquele resto da galera que tanto faz. Que é a média, né? É um desafio ensinar. Por quê? Porque tem muita desigualdade. Então tem muito aluno que tu precisava fazer uma revisão gigantesca para ele aquele nível mínimo ali de conhecimentos para conseguir entender aquele novo assunto. E tem aqueles alunos que são muito fera, muito craque, que vão pegar no sono durante essa revisão, porque eles já estão cansados de saber. E todo ano eles escutam a mesma revisão. E tem aquele povo ali do meio que tá lá, existe, né? Uhum. Então, é um desafio ensinar, porque sempre tem que se preocupar com essas questões quando vai planejar uma aula. Pior ainda quando não consegue não entende nem, não conhece os alunos ainda. Então tu começou naquela escola e tu não sabe o nome dos alunos, não sabe o quanto cada um sabe, né? Aí fica naquela dúvida. Agora, quando tu conhece os alunos já há um tempo, até consegue pensar, eu vou para esses alunos aqui, eles já sabem fazer essa coisa, eu vou dar um negócio para eles ler, vai lá e faz esse trabalho lá no galpão, ali da escola, naquela mesa, esse trabalho aqui que vocês estão me devendo e tal. E porque não dá, cara, deixar esses alunos que são muito fera naquela aula de revisão, porque eles vão perdendo interesse daí, mas é chato ir para a escola, cara, porque toda vez é o mesmo assunto. É um desafio isso na escola pública. Eu não sei, eu nunca trabalhei, mas talvez seja menos essa desigualdade. Não, acho que, acaba existindo também porque dentro da escola particular, por mais que tu suba o nível, talvez, do aluno, ou sei lá, pode até subir, mas a distribuição de aluno bom e ruim, o que está interessado ou não está interessado, continua sendo mais ou menos a mesma, né? Tem 5 que não sabem do que tu tá falando, 5 que são muito bons e uns 20 que estão no meio termo. Acho que é meio complicado a gente dizer aluno bom e ruim. Não, o que eu entendi... Bom e ruim não seria questão de nota, né? Seria questão de aptidão natural para matemática que a gente está falando. Então, não é para classificar o nível e colocar eles em determinados balaios, assim, que sejam impossível eles saírem. Só que é muito importante
importante a gente conseguir identificar quais são essas dificuldades. Por que tem tanta gente que está nesse meio, né, que tem aptidão, que independente do que a gente vai fazer, vão se interessar, e aqueles que não vão se interessar de jeito nenhum, mas por que tem tanta gente aí no meio? É porque, na minha opinião, né, é porque a aula não está sendo interessante, não está chamando a atenção deles. E a gente precisa promover isso para resolver esse problema. Porque não é natural que tanta gente vá mal em matemática. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. A gente não precisa ter medo dela, a gente usa ela o tempo todo. As tecnologias surgiram com todo o amparo de matemática, arquitetura, engenharia, enfim. Então, a gente vai precisar de profissionais que vão para essas áreas. A matemática faz todo sentido, né? Isso. Tipo, ela então, completa dentro do... É natural que dentro de um país se tenha tanto mau desempenho em matemática quanto o nosso. Não deveria? Não deveria, exatamente. Então a gente precisa ver qual é a diferença entre os professores que, por exemplo, um país que está lá em cima, Taiwan, ou na Finlândia, Suécia, o pessoal que está lá em cima nos top da educação, qual que é a diferença de como os professores, o que eles fazem de diferente e como é a vida desses alunos lá, para a gente conseguir entender também por que os alunos daqui têm tanta dificuldade. Aqui no Brasil a gente vive meio que paradoxo. Porque, não sei se vocês lembram, nas eleições de 2018, um dos assuntos que mais, digamos que mais chamava a atenção da população e que mais era pedido em debates era a educação. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que, agora, durante a pandemia, dizem mas porque os professores aí estão parados, não estão fazendo nada, por que não voltam para a escola, por que não começam a trabalhar, como se os professores de todo o país estivessem ansiosos nesse momento. Então, é algo muito complicado aqui no Brasil, não dando aqui uma como diria como é que é o nome dele agora? Esqueci, mas enfim, da síndrome de vira-lata, que pra quem não sabe, é aquela tendência, aspas, do brasileiro sempre se pôr abaixo de outras nações. Mas é porque no Brasil que acontece isso, enfim. Mas realmente isso acontece muito aqui no Brasil. E sobre o ensino de matemática, de forma mundial, eu dei uma olhada há um tempo atrás, e pelo que eu vi é meio que um problema no mundo, assim. Mas no Brasil aqui é muito mais acentuado esse problema, muito mais mesmo. Justamente porque pela desvalorização dos professores, ciência, né? Isso, da ciência, as escolas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é um negócio bem complicado. Ainda aqui no Sul não é tanto, mas, por exemplo, você pega, sei lá, uma escola de comunidade no Rio de Janeiro. A escola fecha porque tá acontecendo tiroteio. Então, é muito complicado, entende? É bem complicado mesmo a situação que a gente tem aqui no Brasil. E outros fatores, como esse que eu mencionei agora, eles impactam muito na qualidade do ensino. E quando a escola do Sul não é fechada por causa de tiroteio, tem professor nazista. Então não dá na mesma, né? Então. Né? A gente precisa estudar. O professor não para de estudar nunca. Estudar e pesquisar, né? Aí que eu acho que a gente pode entrar no último, quase o último ponto da nossa pauta, né? Para não se estender muito, né? A gente pode fazer um próximo episódio aí, se já emenda num segundo episódio. A gente tá 1 hora já, né? Mais ou menos 1 hora. Vamos fechar aí 1 hora, mas sem pensar em tempo, mas vamos para essa última pauta. A última pauta que a gente teria aqui seria sobre justamente pesquisa e ensino de matemática e como é que isso contribui, ou de que forma, porque às vezes tu pensa, tá lá, tu faz mestrado, tu faz um doutorado em ensino de matemática, tu faz uma tese, tu publica em revista de ensino de matemática, quanto que essa pesquisa chega até o professor de ensino fundamental, até o professor do ensino médio, e o quanto que ele consegue aplicar, né? Porque eu tenho feito algumas pesquisas, participei de uma pesquisa que até a Aline e o Christian participaram também na questão do ensino de física. O quanto que o ensino de física, a pesquisa em ensino de física vai chegar no professor do ensino médio e quanto que ele vai dar de importância, quanto que ele vai ter como acessar essa pesquisa, né? Nos periódicos, nos jornais, nos eventos. Como é que fica isso na matemática? Como é que vocês veem, né? Aqui, ou se talvez vocês lembrarem de alguma pesquisa, né? Mas como é que vocês veem essa relação? Porque a Aline falou o professor tem que continuar estudando, né? E além de estudar, tem que pesquisar, fazer as pesquisas, estudar, enfim, jogada na roda. Então, não chega. Não chega, bom, beleza. Então, pessoal, esse foi o episódio. Não chega. Mas por que não chega? Eu comecei a pesquisar e ler mais artigos, eu li bastante durante a minha graduação,
Depois eu fiquei 1 ano trabalhando só como professora, entre aspas, né? Trabalhando só. Você trabalha ou você só dá aula Só ou trabalha? Eu fiquei 1 ano que eu não estava estudando, e daí no ano seguinte eu fui fazer especialização e mestrado. E foi ali que abriu minha mente. Uhum. A graduação foi boa? Foi. Teve falhas? Teve. Mas quando que eu nasci de novo como professora? Quando eu fui para o mestrado, principalmente. O mestrado é uma surra que todo mundo deveria levar. É uma coisa que coloca a nossa cabeça num lugar, porque a gente precisa ler muito, a gente precisa escrever muito, e a gente precisa debater muito. Então a gente vai se aprofundar em coisas que na faculdade a gente não teve tempo, que a gente só viu por cima. A gente vai se aprofundar, por exemplo, Christian e eu fizemos pesquisa em cima de aprendizagem significativa, como o nosso aluno pode aprender, e a gente teve que criar situações potencialmente significativas para esses alunos aprenderem aquilo que a gente estava propondo para eles. E foi ali que começou a chegar em mim. Então, eu sei onde pesquisar, eu fui nas bases de dados, eu aprendi a pesquisar artigos, aprendi onde que eu vou encontrar informações confiáveis e onde que está sendo produzido o conhecimento, quem está produzindo conhecimento de matemática que eu posso utilizar na sala de aula. Agora, quando a gente para num curso superior e quando a gente para numa especialização que às vezes está ali, a gente só faz por fazer, para ter o diploma para poder concorrer em concurso, aí a gente não floresce. Como professor, na minha visão. E a gente precisa aprender, né? A gente precisa repassar, do Christian, nós que temos mestrado, a gente precisa repassar quanto que é importante a gente saber onde buscar essas fontes e a gente fazer essas leituras. Então, toda vez que alguém pergunta para nós assim, como é que vocês sabem tanto? Como é que vocês acharam isso? Como é que vocês acharam aquilo? Daí a gente bate na tecla, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. O mestrado foi sofrido? Foi sofrido. Meu Deus, como foi sofrido. Mas, gente, vale a pena só pelo conhecimento. Vem outras coisas juntos? Vem. Passei no concurso, ganhei aumento no salário, vem junto, beleza, mas só pelo conhecimento já vale a pena, porque eu me transformei como professora e eu comecei a entender muito melhor a minha realidade, onde eu estou inserida e o que eu quero transformar, qual que é a minha intencionalidade ao ensinar. Então, a pesquisa, ela abre os nossos olhos, a gente fica atento para a nossa realidade para transformar ela. Todo mundo deveria poder fazer. E um problema principal, então, é que muitos professores não fazem, ou não têm condições de fazer, não têm oportunidade de fazer, ou não sabem onde buscar. Outro problema que a gente encontra, a própria direção da escola, a Secretaria de Educação e tudo mais, não buscar atender essa demanda nos cursos de formação continuada que a gente tem por lei todo ano, né? Então, geralmente é chamado pessoas para falar e que é bem superficial, mais do mesmo, que não contribui em quase nada, e quem dirá que vai ser específico para a tua área. Falta nesses momentos ter que a direção, a Secretaria de Educação, trazer um pouco de pesquisa, alguns resultados, alguns autores. Então, por exemplo... O cachorro começou a latir, chegou uma pessoa aqui. Tivemos uma pequena problema técnico aqui no nosso participante Christian. A Aline vai continuar o que ele estava falando. Mas eu já não lembro mais o que ele estava falando. Não, mas tudo bem, eu acho que mais ou menos eu estava dando... Lembrou uma coisa que eu queria falar, mas agora eu sei ela. Toca em frente. Na questão da pesquisa, né, enfim, existe um outro problema que eu vejo que o pessoal se conforma com um mito, que é a existência de uma distância entre teoria e prática. Então, se considera assim que ler não vai trazer sucesso na prática, não vai refletir na prática, porque, bom, eu li a faculdade toda, e quando eu fui para a sala de aula era diferente. Não tinha nada a ver com aquilo que eu li, porque lá no papel é muito lindo, sabe? Essa fala induz, assim, uma ilusão que existe e que toma conta das salas de professores. E quando eu e o Christian, a gente escuta isso o tempo todo, porque a gente bate na tecla, não, gente, pelo amor de Deus, vamos ler, vamos se embasar, vamos pesquisar. E o pessoal fala, não, mas na teoria é tudo muito lindo, agora vem para a sala de aula para ver. É um discurso pronto, quase, de que... funciona, o senso comum, levar o senso comum para a sala de aula, aceitar e não entender qual que é o papel da escola. Qual que é o papel da escola? É levar conhecimento científico.
Então, a gente precisa levar e ter discussões científicas. A gente não pode ter discussões baseadas apenas em senso comum. A gente vai levar o senso comum para a sala de aula? Às vezes, sim, a gente vai debater, a gente pode falar de várias questões, de vários conhecimentos populares, de coisas que as pessoas consideram, mas a gente vai ter que colocar o lado da ciência e não colocando isso como lados opostos, não é isso, né? Mas a gente vai ter que colocar uma visão científica perante aquilo, uma explicação para essas situações, e que as situações da sala de aula, os conhecimentos que o professor deve ter, eles também são conhecimentos científicos, eles também são fruto de diversas pesquisas. Quando a gente considera que existe uma distância entre teoria e prática, a gente começa a pensar que a gente não precisa mais pesquisar, a gente não precisa ler, a gente só precisa praticar. Acho que esse mito realmente, como tu falou, surge no primeiro contato, né, do professor que saiu da graduação, às vezes nem saiu ainda, né, tá ali se formando, e vai dar aula e vê que nada daquilo que ele vê na escola, na teoria acontece, e aquilo ali fica enraizado na cabeça dele, de que, então, tudo que ele tá aprendendo lá é meio que só, tipo, cria-se essa, eu mesmo tenho essa, às vezes, não é um preconceito, não uma falta de entendimento, sei lá, que a gente pode chamar, mas de realmente achar que existe tanta distância entre aquilo que se pesquisa na teoria e aquilo que acontece na prática. Aí eu me pergunto, será? Não, existe essa ideia, né, mas... Quase como um imaginário coletivo, né? Isso, quase como um imaginário coletivo. Que tem um certo fundamento, pensando no fato de que muitos professores não aplicam aquilo que está na teoria, nem tentam aplicar, porque é meio que um ciclo, talvez, né? Ele vê que não dá certo, aí ele nem tenta aplicar, aí ele já não vai aplicar nunca, então nunca vai dar certo. Pode ser. Isso, vai virando um ciclo e é bem isso aí. O pessoal não sai do curso superior e tenta dar aula como teve aula no ensino fundamental, ou se não, tenta ser professor da mesma forma que são os seus colegas. Ou como a tua cabeça manda, né? Isso, e desconsidera a importância da teoria. Eu acho muito perigoso mesmo, porque daí a gente fica no achismo, a gente não tem mais certeza de nada do que está fazendo, e daí o negócio vai degringolar mesmo. Então, é muito, 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 muito importante nas formações de professores destacar a importância da pesquisa, destacar a importância das nossas fontes, destacar onde a gente consegue encontrar materiais interessantes, coisas interessantes para a gente trabalhar como professor, para a gente levar para os nossos alunos e diversificar a nossa metodologia. Bom, então é isso aí, esse foi o episódio. Eu acho que a gente conversou sobre muita coisa e, na verdade, tem muito mais coisa a ser conversada. Se algum dia a gente quiser fazer uma parte 2, eu acho que já estão muito mais que convidados, né, Guilherme? Tu que é o meu co-host aí, eu acho que tu concorda comigo. Não, com certeza. Então, acho que eu quero só mesmo agradecer a Aline e ao Christian por estarem disponibilizando o tempo deles aí para conversar um pouco sobre matemática, sobre ensino de matemática. Foram discussões, assim, valiosíssimas, porque são coisas que eles têm da vivência deles e que não chegam no público geral. E para você que está aí assistindo, talvez você era uma pessoa que tinha dificuldades com matemática, pode ser que você não entendia, você acha que o ensino de matemática é uma coisa, né, outra, pode ser que você seja da física e não entenda por que seus alunos não entendem matemática. Então, é realmente muito importante essas discussões, eu quero só agradecer mesmo. E eu fico já por aqui, já me despeço. Então, eu também agradeço muito a participação do Christian, da Aline. Foi, como o Jodar falou, foi uma discussão muito proveitosa. Aqui não teve senso comum, foi algo muito muito mais algo da realidade deles. E também, poxa, a Aline citou até a Vygotsky aqui, então foi algo de conteúdo, não foi senso comum, e fazer um pouquinho de conhecimento a respeito de ensino de matemática. É isso. Eu tenho a agradecer o convite, porque é um assunto que a gente vive ele, a gente não só se interessa, mas a gente vive isso, estuda, trabalha com isso e chega em casa, em vez de descansar, a gente debate sobre escola, sobre alunos e ensino. A gente é meio viciado no trabalho em alguns momentos, a gente tem que até parar de vez em quando, meio que falar um pouco, vamos curtir agora, não quero saber de escola agora, já deu, tá demais. Então eu agradeço muito o convite para a gente falar sobre o assunto. Em outros momentos, se colocarem alguns temas, eu também talvez possa ter alguma coisa a contribuir. Pode convidar, que eu já estou me convidando aqui, né? Não, já está mais do que convidado. Com certeza. E acho que é isso. Gostei bastante da conversa de hoje. Então,
me despeço também. Obrigada pelo convite. Sempre que tiver possibilidade e oportunidade, e se eu tiver algo a contribuir, podem me chamar. E é muito importante a gente conversar sobre esses temas, se aprofundar sobre a questão da educação, porque é nítido que nós temos problemas, mas às vezes não adianta só a gente reclamar, a gente tem que procurar soluções. E debater sobre esses problemas que a gente tem, buscando essas soluções, é uma maneira da gente refletir, a gente parar para pensar um pouco, às vezes a gente não tem tempo no nosso dia a dia, né? Então é interessante a gente parar, refletir e pensar sobre questões que são às vezes extremamente básicas, mas que a gente precisa dar atenção, e é sempre bom saber que mesmo que vocês, claro, são áreas próximas, né, mas quem está escutando às vezes não conhece o dia a dia do professor, não sabe tudo que a gente faz e nem tudo que a gente estuda, então é importante a gente poder também espalhar esse conhecimento para essas pessoas. Isso aí. É isso aí, muito obrigado para você, ouvinte também, que ouviu até aqui, né? Se você ouviu até aqui e está ouvindo pelo YouTube, não deixe de conferir o nosso podcast também nas outras plataformas, né? No Spotify, lá no Anchor, vai estar tudo ali na descrição. E se você está ouvindo no Anchor aí, né, ou pelo Spotify, muito obrigado de qualquer forma. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.